A UpTV está trazendo muito conteúdo para você ficar sempre bem informado. Está no ar o Up Informa. A Americana ultrapassou 5.000 casos do novo coronavírus. Com os novos positivos, a cidade saltou para 5.006 casos da doença. São 138 vítimas fatais. Desse total, 4.597 estão curados. Santa Bárbara do Oeste tem 4.979 casos confirmados de Covid-19 na cidade. São 151 óbitos. 4.585 pacientes estão recuperados do vírus. O cantor Eduardo Borges, mais conhecido como Parrerito, do trio Parada Dura, morreu aos 67 anos após complicações causadas pela Covid-19. O cantor estava internado em estado grave, mas estável, com 50% do pulmão comprometido. O Brasil retomou nesta segunda os testes da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Em comunicado, a Universidade Federal de São Paulo, que coordena os testes no país desde junho, informou que a retomada acontece após a liberação pela Anvisa e também pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Participam no Brasil do estudo 5.000 voluntários que foram recrutados em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Até o momento, 4.600 voluntários já foram vacinados e não apresentaram qualquer registro de intercorrências graves de saúde. O presidente Jair Bolsonaro vetou parte do dispositivo que concedia anistia em tributos a serem pagos por igrejas no país, medida que poderia ter um impacto de R$1 bilhão. Para não desagradar o segmento religioso, um dos pilares de sustentação de seu governo, o presidente defendeu a derrubada do veto pelo Congresso e anunciou que vai enviar uma PEC para atender à demanda do grupo. Um funcionário das indústrias Home morreu na manhã desta segunda em um acidente de trabalho. Ele foi atingido na cabeça por uma peça enquanto trabalhava na unidade de fundidos e usinados que fica às margens da SP-304. O Corpo de Bombeiros de Piracicaba foi chamado para atender a ocorrência. A assessoria de imprensa das indústrias Home confirmou o falecimento do funcionário e disse que está prestando esforços e toda a assistência aos familiares. A causa do acidente será investigada. Defensores da causa animal e também a polícia desmancharam um canil clandestino. Cerca de 40 animais viviam em situação precária, sem água e sem alimentação. Condições insalubres, precariedade, cerca de 40 animais nessa situação, sem água, sem ração e olha, há péssimas condições. O mau cheiro aqui é muito forte. A gente recebeu bastante denúncia, desse caso e a gente começou a averiguar, inclusive por rede social, a gente começou a monitorar e vimos que de fato procedia, um canil que inclusive tinha documentação, tinha alvará, porém a gente veio verificar a situação dos animais. Ao chegar aqui a gente constatou os maus tratos, os animais sem água, os animais sem ração, local sujo. Então, constatados os maus tratos, a gente vai fazer a retirada desses animais. Inclusive animais silvestres, né? Sim, inclusive tem 2 iguanas e um saguizinho. São mais ou menos 33 cães e o resto calopsita, gato, a iguana e o sagui. Está chegando quase a 40 animais. Situação bastante precária deles também. Bastante complicada, porque além do crime de maus tratos contra os famosos pets, que a gente fala que é cão e gato, eles estão mexendo com animais silvestres, então é bastante pesado. Doutor, fala pra gente qual que vai ser o procedimento daqui para frente, constatado aí os maus tratos. Muito bem, uma vez terminado o laudo pericial, os animais serão apreendidos, as gaiolas onde eles eram recepcionados também serão apreendidas, os animais domésticos. E também o sagui já foi recolhido e eles serão destinados
os animais domésticos para doações e o sagui possivelmente para o zoológico de Americana. E as pessoas que fizeram isso, elas vão responder a um processo, alguma coisa? A autora do crime vai responder pelo crime de manter em cativeiro o animal da fauna silvestre e também pelo crime de maus tratos a animais domésticos. Além disso, ela vai responder pela multa muito valiosa arbitrada pela Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Lúcia, você enquanto aí da ONG que atua em relação aos cuidados desses animais, como que é se deparar com uma cena como essa? Olha, Wagner, na hora que eu cheguei aqui eu caí no choro, porque eu achei tão absurdo, os animais estão vivendo onde ninguém poderia viver, um rato não poderia viver ali, ninguém poderia viver ali, as pessoas que estão nessa casa não poderiam viver ali, os animais não poderiam viver ali, foi assim, surreal o que eu vi ali, foi as condições de maus tratos mais horrorizantes que eu pude me presenciar no último ano, por exemplo. De 9 anos da ONG, eu acho que isso é um dos piores casos. Até o macaco a gente acabou de tirar de lá, né? O Olympique de Marselha venceu o PSG por 1-0 neste domingo pela terceira rodada do campeonato francês. A partida foi marcada pela volta de Neymar ao time parisiense após diagnóstico de Covid-19. No entanto, em partida tensa desde o início, Neymar foi um dos 5 jogadores expulsos no final do segundo tempo. Ele acusa de racismo Álvaro González, zagueiro espanhol do time de Marselha, após uma discussão. A Uber quer se transformar numa empresa verde de transporte urbano por aplicativo. Entre as suas iniciativas, a empresa vai promover uma transição para carros elétricos e híbridos em várias partes do mundo. A chamada Uber Green quer dar a opção para os usuários escolherem viajar em híbridos ou EVs. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na Up TV, no nosso Up Informa. Uma ótima semana. Bye, bye.